Salve, salve família! Nós estamos aqui mais um dia no Jardim HG e no vídeo de hoje eu vou contar um pouco para vocês sobre as plantas roxas. Então, por que algumas plantas ficam com essa coloração roxa e o que a gente pode fazer para favorecer essa coloração? É unanimidade entre os apreciadores da cannabis que as flores roxas são muito bonitas. Aquele contraste dos tricomas brancos com as flores roxas realmente ficou um negócio lindo. Algo que difundiu muito o conhecimento sobre as flores roxas, com certeza foi a música do Jimi Hendrix, Purple Haze. Inclusive eu diria que Purple Haze é uma das strains mais famosas que existe justamente por causa disso. Mas hoje em dia já existem muitas strains que têm essa característica e que ficam bem roxas. Isso ocorre por conta de pigmentos naturais que algumas plantas têm, chamados de antocianinas. Então, as antocianinas, elas são responsáveis por essas colorações roxo, azul, vermelho, não só em plantas de cannabis, mas como em outras plantas também. Um outro exemplo de pigmentação é a própria clorofila, né, que tem abundância nas plantas e é o que traz a pigmentação verde. Então as plantas são verdes por causa da presença de clorofila. Para uma planta de cannabis ficar roxa, ficar com as folhas roxas ou ficar com o camarão roxo, ela já precisa ter uma predisposição a isso. Então não é qualquer planta que vai ficar roxa, ela já precisa ter isso no seu gene. Tendo isso no gene, tem algumas ações que a gente pode tomar para estimular a expressão dessas características. E elas são todas relacionadas ao mesmo fator, que é redução da clorofila. Então, com a redução da clorofila na planta, que é responsável pela pigmentação verde, a pigmentação roxa das antocianinas vão ficar mais aparentes. Então as duas formas que eu vou apresentar para vocês são relacionadas a isso. A primeira forma é com a redução de nitrogênio. O nitrogênio é o principal nutriente responsável pela produção de clorofila. E com a redução dele, o roxo das antocianinas vão ficar mais aparentes na planta. É importante entender que a gente só pode fazer a redução de nitrogênio no final da flora, porque ele é o principal nutriente responsável pelo desenvolvimento vegetativo da planta, então não é legal fazer essa redução no período do estado vegetativo, e ainda assim, eu não diria que é legal fazer essa redução também até o meio da flora. Agora, no meio da flora já pode dar uma reduzida e no finalzinho da flora, nas últimas 2 semanas, pode dar uma cortada legal no nitrogênio. Mas a gente tem que lembrar que essa coloração roxa só vai ser expressada se a planta tiver uma tendência a isso. Outra forma é com a redução de temperaturas. Então, quem planta outdoor, por exemplo, ou até mesmo indoor em períodos mais frios, no inverno, já pode ter notado que no final da flora, no inverno, é comum as plantas começarem a ficar com a coloração mais roxa. Então, a redução da temperatura reduz a produção de clorofila. E com isso, novamente, o roxo das antocianinas vão ficar mais aparentes na planta. É legal entender que, pelo menos na minha concepção, existem 2 tipos de plantas roxas. Então, uma é aquela planta que desde o início da flora ela vai produzir flores roxas, então os primeiros botões eles já são bem roxos, aqueles roxos bem escuros, e o camarão fica completamente roxo. E outras que são as plantas no qual os camarões vão fazer uma transição do verde para o roxo, do meio para o final da flora geralmente. Esses que o camarão geralmente não fica completamente roxo, ele acaba ficando um roxo não tão intenso quanto as plantas que são roxas desde o início da flora e geralmente ficam bem bonitos. Eu acabo considerando esses até mais bonitos. Eles acabam ficando misturado, roxo com verde e produzem colorações bem bonitas. Algo que eu tenho percebido, e é algo completamente empírico, mas eu já cultivei algumas strains que elas ficaram roxas desde o início. A que eu me lembro aqui, eu tive uma planta de Bruce Banner que ficou bem roxa desde o início, Purple Bud, Trop Cherry recentemente, teve alguma outra cookies que eu não estou bem lembrado qual, que não tem muito tempo também, que produziam essas flores que era bem roxo desde o início. E eu acabei tendo uma percepção que essas flores acabam sendo um pouco diferentes das flores verdes. E, teoricamente, não é para ter diferença, é apenas uma diferença de pigmentação.
mas na prática, e como eu disse novamente, empiricamente, apenas com 4 strains dessas que eu cultivei, eu notei que elas acabaram tendo um sabor relativamente parecido, puxando um pouco para o doce, e acabaram sendo strains um pouco mais leves, a fumaça mais leve de fumar. Mas é importante entender que isso é um conhecimento empírico e também pode ser apenas coincidência. Mas enfim, eu espero ter te ajudado com esse vídeo, eu espero que você tenha entendido um pouco melhor sobre por que algumas strains ficam roxas e outras não, e o que você pode fazer para deixar a sua um pouquinho mais roxa. E se você ainda não deu o like, por favor, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, me ajuda muito aqui. Se tiver interesse, me segue lá no Instagram. Lembrando dos apoiadores do canal, as melhores sementes do Brasil no Flora Urbana, com cupom de desconto JardimHG10 e os melhores LEDs do Brasil na Cultilight, que são os que eu uso aqui, 5% de desconto com o meu cupom JardimHG. Valeu, família, tamo junto, até a próxima. É nóis!